Como eu descobri meu autismo e a minha superdotação, parte 1. Por que parte 1? Porque eu acredito que vai render uns 4, 5 vídeos esse tema, porque não foi tão simples. Foram meses de avaliações e eu quero dividir isso com vocês para ajudar caso alguém esteja em dúvida se tem características de autismo, características de superdotação e qual caminho seguir. E já deixo a dica para você colocar na velocidade 2 para ver esse vídeo, porque eu falo devagar e esse é um dos pontos. Enfim, tive meu diagnóstico de autismo nível 1 de suporte em abril desse ano, 2025, mas apenas nessa sexta-feira, dia 25 de julho, que a minha avaliação realmente foi encerrada. Então, desde janeiro até julho, eu fiquei em processo de descobertas, né, de avaliação, de testes, de laudos. E agora, 25 de julho, eu tive o meu laudo para superdotação e altas habilidades. Como que tudo isso começou? Eu já pego aqui a pequena lista de coisas que me fizeram suspeitar que eu podia ser autista. Quem já acompanha aqui o canal, que não é bem um canal, eu sempre digo isso, não é um canal. Às vezes eu tenho umas coisas para falar, daí eu solto uns vídeos. Sabe que eu sou psicóloga, eu estudei psicologia do ano 2000 até 2005. Minha formatura foi em 2006, então em março do ano que vem vai fazer 20 anos da minha formatura de psicologia. Trabalhei 11 anos na área, sendo grande parte em recrutamento e seleção, mas também trabalhei na clínica, passei em concurso público, fui funcionária pelo SUS e então eu tenho essa experiência clínica também. Me mudei para os Estados Unidos, não atuo mais como psicóloga, porém continuo no recrutamento e seleção. Dito isso, como que você, Thaís, psicóloga, não sabia que você era autista? Pois bem, vou explicar. Quando eu estudei psicologia, o autismo era algo que fazia parte muito mais da psicologia educacional. Então, como identificar o autismo em escolas, numa sala de aula, ajudar os professores com isso. E a gente acabava focando muito no autista clássico, né? O autista que tem problema no desenvolvimento da fala, o não verbal, muitas vezes, e eram meninos, né? Então não tinha essa coisa de garotas autistas, por que será que só os meninos têm autismo? Era essa a conversa. E hoje a gente sabe que é um erro muito grande, pensar que só homens, só garotos têm autismo. E muitos falavam também da criança. O que acontece com essas pessoas quando elas crescem? Como que fica o autismo depois disso? Eu não sabia. Caso isso tenha sido abordado em alguma aula na minha faculdade, talvez tenha sido justamente aquele maldito dia que eu faltei, entende? Então eu não quero ser injusta com os meus professores, mas eu não me recordo de ter visto autismo em adultos e principalmente em mulheres enquanto eu estava na minha formação acadêmica. Mas eu sou extremamente curiosa e focada na ciência. Tudo quanto é descoberta científica eu quero saber. Então eu sou muito conectada com jornalismo em ciências, desde muito nova. O que era o jornalismo na área científica na época que eu era jovenzinha? Era a revista Super Interessante. Ah, Thaís, mas aquilo lá não é ciência de verdade, eu sei, mas era o mais próximo que eu tinha e trazia muita coisa interessante, sim.
Também tinha Mundo Estranho, a National Geographic, pra gente saber mais sobre a natureza, o eco, né? E os animais. Então eu tinha muito foco nisso, hiperfoco mesmo nisso. E assim que eu comecei a entender o que eram artigos científicos de verdade e onde encontrá-los, a minha vida ficou bem mais fácil. E as redes sociais, eu acabo seguindo o Pirula e os Science Vlogs, né, de forma geral. Eu gosto muito da produção de ciência, de divulgação científica, melhor dizendo, do Brasil. E então, uns anos atrás, eu acabei vendo no Instagram uma matéria, um artigo, dizendo que o autismo em mulheres era diferente. Fui atrás dessa informação, fui pesquisar muito mais a respeito. Qual era a diferença? Por que autismo em garotas é diferente? Por que passa despercebido? Por que tantas mulheres crescem sem um diagnóstico de autismo? E isso se tornou uma pequena obsessão minha por um dia inteiro. E eu fiquei vendo vídeos no YouTube e muitas mulheres dizendo as mesmas coisas. Não que toda mulher autista seja igual, mas muitas características em comum. E eu fui me reconhecendo ali. Eis que eu fui vendo os vídeos, fui lendo os artigos e fui chorando. Sim, comecei a chorar, comecei a ficar preocupada porque eu estava me identificando demais com o que estava sendo dito. Primeiro vídeo que eu assisti, infelizmente eu não vou lembrar o nome das duas mulheres que estavam conversando, e uma delas falou: para socializar eu preciso beber. E eu também. Com 15 anos eu comecei a sair em festinhas e eu senti a necessidade de beber para estar ali, para conseguir estar ali, né? E começou a falar da ressaca que dava, não apenas do álcool, mas a ressaca que dava pela socialização que ela tinha. Mesmo que ela fosse numa festa e não bebesse, no outro dia é como se ela tivesse uma ressaca, ela estava assim destruída. Não conseguia falar, ficava na cama o dia inteiro. Se tinha que ir para o trabalho, ia arrastada com dor de cabeça, mesmo que não tivesse bebido. Porque estar numa festa, estar interagindo, estar com as pessoas era uma maratona para essa pessoa, sabe? Era muito cansativo. E eu me identifiquei também. Que mais? Que eu fui vendo? Enfim, eu fui buscando vídeos e fazendo essa listinha que eu já vou ler para vocês. Eu vou dividir em alguns vídeos, um mais a parte física, bio, né? Outra mais social, os prejuízos do trabalho. Vou passar por tudo isso. Mas enfim, eu vi esse artigo, esses vídeos que eu estou comentando com vocês há uns 2 anos atrás. Falei com meu esposo e disse: olha, Diego, eu tô com uma desconfiança um pouco ridícula. Falei ridícula porque nem eu conseguia acreditar no que eu ia dizer pra ele, né? Assim, eu acho que eu sou autista. E quando eu falei isso em voz alta, eu comecei a chorar. Porque ser autista é algo muito pesado, entende? Assim, é muito sério, é muito grave. A ansiedade é muito séria, muito grave, mas é um transtorno de humor, pode ser tratado. Autismo é uma condição, é um dado, né? Não tem tratamento, não tem cura, é neuro. Então eu fiquei muito abalada com a ideia de ser autista, com a desconfiança, porque naquela época a minha visão do autismo era completamente diferente do que é hoje. Então hoje para mim, sem problema ser autista, mas na época parecia assim um big deal, né? Parecia uma grande coisa.
E isso me fez pensar que eu estava completamente errada, mas mesmo assim eu precisava falar para ele. E eu comecei a dizer tudo o que eu tinha aprendido, tudo que eu tinha descoberto sobre autismo em mulheres, principalmente não diagnosticadas, né, ainda jovens. E ele foi concordando com tudo, né? Ele foi dizendo, não, realmente, tu é assim, faz sentido, mas não, tu não é autista, imagina, Thaís. Não deve ser. E deixei pra lá. Só que não deixei pra lá completamente, né? Eu continuei pesquisando e passei a seguir uma médica, a doutora Kim Sage, uma psicóloga aqui dos Estados Unidos, que fala sobre autismo em mulheres adultas e o diagnóstico tardio. E comecei a seguir uma autista que gosta muito de viajar, porque eu sou obcecada por viagens, né? Então, ela me chamou bastante atenção, porque ela também ama viagens, que é a Morgan Foley. E ela fala bastante sobre as características dela do autismo, de forma muito divertida, também muitas vezes muito séria, mas a maior parte do tempo de forma divertida. E então eu não abandonei essa ideia por completo, eu fui colhendo mais informações, aprendendo mais sobre o autismo e finalmente tomei coragem no Réveillon passado de falar isso para minha mãe. Mãe, eu tô desconfiada que eu posso ser autista. E a reação dela foi, faz sentido. Então, quando a minha mãe falou, Thaís, faz sentido? Eu preciso ir atrás disso. Eu preciso, então, realmente falar com especialistas. E fui atrás de profissionais que fazem o diagnóstico e encontrei a clínica da doutora Ana Guiar, que tem equipe com psiquiatras e psicólogos, neuros e neuropsicólogos, e fui, né, dar um oi, assim, no WhatsApp, né, oi, tudo bom? O que eu preciso fazer? E foi então que realmente, em janeiro de 2025, iniciou a minha saga pelo diagnóstico. Em fevereiro, já no comecinho de fevereiro, eu comecei com as entrevistas, com as anamneses, com os testes, foram aplicando os testes, passei pela psicóloga, passei pelo psiquiatra, minha mãe foi entrevistada também, e a equipe chegou na conclusão de que o meu caso era, sim, de autismo, nível 1 de suporte, com muito mascaramento, sendo que eu sou uma psicóloga já treinada em interação com seres humanos, né? Não parou por aí, tanto o psiquiatra quanto a psicóloga insistiram que eu deveria também buscar uma avaliação para superdotação e altas habilidades. Fui atrás, logo em seguida, e eles estavam certos. Agora, 25 de julho, eu tive meu laudo com todos os resultados dos meus testes. E também minha mãe foi entrevistada, meu marido foi entrevistado. Então, assim, não foi uma ou duas conversas, um ou dois testes. Foi realmente um trabalho longo, com muitas entrevistas, com mais pessoas envolvidas, e meu teste de QI deu 134, e por toda a anamnese, por toda a pesquisa da neuropsicóloga, ela chegou na conclusão que sim, eu sou superdotada com altas habilidades, e isso muito provavelmente é o motivo de eu não ter sido vista como autista durante a minha infância. Porque muitas e muitas vezes a superdotação mascara as características do autismo. A garota estudiosa, quietinha, não chamou a atenção de ninguém. As notas estavam boas, comportamento excelente, então, né,
tá tudo normal aqui, ainda mais anos 80, né, gente? Anos 80, anos 90, as escolas tinham um outro preparo. A visão, né, também desses comportamentos era completamente diferente. E eu vou abordar também essa questão de como esses diagnósticos estão sendo feitos hoje em dia e como é muito positivo a gente estar conseguindo ter mais profissionais prestando atenção nisso e fazendo diagnósticos com responsabilidade, né? Como prometido, eu vou ler aqui os motivos que me fizeram suspeitar do autismo. Vamos lá, chegou a hora de eu expor os motivos. Ai, meu Deus, dá até uma aflição. Hiperlexia. Isso tem muita conexão tanto com o autismo, mas principalmente com a superdotação, que é adoração por ler, né, por palavras. Então a hiperlexia é quando começa a ler e a escrever muito nova. E segundo a minha mãe, com 2 anos eu já queria estar vendo livros e revistas. Com 4 anos já comecei a escrever algumas palavras e também os primeiros passos eu dei muito mais cedo. E está caindo aqui o suporte. Teve toda a parte também de engatinhar que eu pulei, né? Eu fui de não andar, não me mover, para já querer caminhar, já me segurava nas coisas, não fiquei engatinhando muito tempo, não. Toda essa parte de desenvolvimento, segundo a minha mãe, foi muito rápido. Tive uma avaliação neuro quando eu tinha 3 anos de idade, que a neuropediatra já tinha dito que eu era superdotada. Então já tinha essa suspeita, mas era anos 80, né, gente? Então não tinha laudos e baterias de testes como tem hoje em dia, mas a neuropediatra já tinha dito que eu tinha um QI elevado, que eu era superdotada, alguma coisa assim. Minha mãe que sabe os detalhes, eu não sei muito bem. E eu não gostava de criança, né? Eu era uma criança que não gostava de criança. A minha melhor amiga era quase 5 anos mais velha do que eu, que hoje não faz diferença nenhuma para nós duas, mas na época era uma diferença muito grande, né? Então eu ali com 4 aninhos, ela com quase 9, a gente se dava bem, a gente se gostava, e as crianças da minha idade eu não gostava, eu não suportava elas. E a minha mãe, ela quis que eu pulasse direto para a primeira série, mas não deixaram. Naquela época não podia. E quando eu entrei no prézinho, com 6 anos de idade, eu odiei aquilo. Eu cheguei lá, a gente não vai ler e escrever, a gente não vai fazer contas de matemática, né? A gente não vai aprender, a gente vai ficar aqui brincando. Porque naquela época era o que a gente fazia, a gente pintava e a gente brincava e socializava no prézinho. Eu não queria aquilo, eu achava aquilo uma perda de tempo. Eu queria estar escrevendo, eu queria estar aprendendo ainda mais, estar lendo livros. E então eu detestei tudo aquilo, era um sofrimento para mim. Eu nunca vou esquecer que eu vi as crianças um dia todas sentadas em roda brincando de a galinha quepô, que é uma brincadeira que pra mim nunca fez sentido, assim, gente, isso é horrível, eu não quero isso, que tortura, né? E eu sempre fui muito desastrada, que tem um nome pra isso, que é disfunção proprioceptiva, é isso? Disfunção proprioceptiva. Que eu sou muito desastrada, eu fico batendo nas coisas, eu caio, eu tô sempre caindo, eu já quebrei 7 ossos, uma coisa assim. E o primeiro osso que eu quebrei, eu tinha 6 aninhos, eu estava andando de bicicleta, caí, quebrei o braço direito, e como eu era destra, a minha mãe pediu que me liberassem do prézinho, e a diretora não estava nem aí, ela só disse, não, tudo bem, quando ela melhorar ela volta. E então, porque eu quebrei o braço, eu consegui escapar do prézinho, não me reprovaram por falta.
Só que eu ia para aula do magistério com a minha mãe estava estudando magistério, eu ia junto, daí lá eu via palavras no quadro, eu tava só entre adultos, então eu amava ir para as aulas junto com a minha mãe e odiava ir para as aulas junto com as outras crianças. Outra coisa, assim, eu sou muito friorenta, eu sinto muito frio, muito mais que as outras pessoas, então isso sempre chamou a atenção de todo mundo também, né? Faziam piadas, assim, Thaís tá indo pro Polo Norte por causa das roupas. Eu tenho muita dificuldade de identificar o sabor da comida, eu não sei cozinhar, eu tenho muito problema de organizar a casa, ao mesmo tempo que eu sou a pessoa que eu quero organizar minhas coisas, porque eu tenho o meu próprio ritual, meu próprio jeito de organizar as minhas roupas, as minhas coleções, então, ao mesmo tempo que eu sou desorganizada, eu sou organizada demais com as minhas coisas, o que é uma das contradições que eu tenho. Sempre fui muito louca por música desde pequena, mas deixa eu me ater muito mais aos sintomas corporais e depois eu faço um outro vídeo falando das outras características. Então vamos lá. A desregulação térmica, como eu falei, sensibilidade a etiquetas, ou a tecidos, que causa pinicação. Tem essa palavra, existe, fica pinicando na pele. Eu odeio, não dá. Barulho, né? Barulhinhos tipo do micro-ondas, ou quando alguém tá dentro do carro e não coloca o cinto de segurança, furadeira, pequenos barulhinhos me incomodam muito. Eu sei que furadeira não é pequeno, né? É um barulho bem insuportável para todo mundo, mas enfim. Constipação, então muitos autistas têm problemas gastro, né? Eu tinha problema de constipação, mas eu tinha um problema também muito maior nessa questão do sistema gastro, que era o enjoo. Eu vomitava muito, principalmente andando de carro. O que tem a ver também com a própria gente, essa palavra não vai entrar na minha cabeça. A própria percepção, né? Essa percepção corporal, assim. Então, quando eu tava num carro ou num ônibus, meus pais já sabiam que tinha que estar com uma sacolinha de plástico, uma toalha, tinha que estar preparado já, porque o vômito vinha. Mal-estar quando como alguns alimentos, como feijão, lentilha, amendoim. Gostar do balanço, né? Eu gosto de me balançar. Então isso me levava muito para a rede, né, o brincar de balanço, que é uma coisa socialmente aceita. Agora me balançar assim do nada, eu logo entendi que a sociedade não gostava, queria que eu parasse. Infecção urinária de repetição, gente. Aqui nos Estados Unidos eu fui numa endócrino e papo vai, papo vem, ela queria saber o meu histórico, eu falei pra ela, meu histórico hormonal, de problemas e tal. E eu falei pra ela, olha só, eu tenho um problema que eu não sei de onde vem, tem alguma coisa a ver com hormônios, que eu tenho infecção urinária de repetição desde quando eu tinha 3, 4 aninhos de idade. Ela olhou pra mim e disse, não, é que tu tem que fazer xixi depois das relações sexuais. Não, eu tenho isso desde os 3, 4 anos de idade. Como assim relações sexuais? O que tu tá falando? Ela, não, desculpa, não sei, não tem nada a ver com os teus hormônios. Eu, então tá, tu não sabe. Tu não saber é uma resposta, ok. Né? As pessoas têm que dizer mais o não sei. Agora, a resposta que ela me deu foi totalmente ridícula. Pois bem... E pesquisando sobre autismo, eu entendi por que acontece isso comigo. A infecção urinária de repetição, ela pode ocorrer porque nós autistas não percebemos quando estamos com vontade de fazer xixi. Ou quando a gente tá com fome, várias sensações que o corpo faz a gente ter como alerta, né? A gente tem que ter esse alerta do corpo e o autista às vezes não percebe.
não recebe esse alerta da forma que deveria e ignora. Ou tá tão concentrado no que tá estudando, no que tá fazendo, que simplesmente não vai fazer xixi, não vai almoçar, não vai fazer o que deveria fazer. E eu tenho esse problema, eu tenho que parar e pensar, eu preciso ir no banheiro? Porque não é algo que eu consigo monitorar em mim mesma com facilidade. Então, quando criança, quando eu percebia que eu tinha que ir no banheiro, eu já estava muito apurada. E eu nunca queria também parar de fazer o que eu estava fazendo para ir fazer xixi. Então, eu tinha infecção urinária. É bem interessante isso e finalmente agora eu tenho uma resposta do porquê que isso acontece comigo desde quando eu era pequena. É bem interessante que todo dia de manhã, aqui no apartamento, eu moro só com meu marido e ele toma banho todo dia de manhã e a gente só tem um banheiro. Então antes de ele tomar banho, ele me pergunta, Thaís, precisa usar o banheiro? E eu sempre dei uma paradinha e pensei pra ver se eu tava precisando ou não ir no banheiro. E ele sempre achou isso muito engraçado, né? Por que eu tinha que parar pra responder isso? Que eu realmente tinha que perguntar pra minha bexiga. Ei, bexiga, você tá ok? E às vezes eu dizia, não. Daí eu parava um pouquinho, não, pera, eu acho que eu preciso. E daí era uma confusão na minha cabeça e agora eu sei por que que isso acontece. Estranhíssimo, gente, é muito estranho. Ai, meu Deus. Sabores, né? Eu sou extremamente chata com textura de comida, com alguns sabores e principalmente café. Se o café tá um pouquinho velho, eu já sei. Eu sou extremamente chata com café. Café é minha obsessão. E eu gosto muito de bolacha e pimenta. E eu vi que isso é bem comum entre autistas, né? De gostar de coisas crocantes. Então, bolacha, água e sal, adoro. Gosto de comida bem apimentada, que me traga os sabores, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não sei identificar do que por exemplo, um bolo de abacaxi, não sei identificar que é um bolo de abacaxi. E eu tô falando isso porque realmente aconteceu. Que não é um bolo, na verdade é cuca alemã. Eu tava na minha pós-graduação em Blumenau, tinha vários sabores de cuca alemã. E a minha professora perguntou, Thaís, essa cuca que tu tá comendo é do que? Eu disse, não sei, mas é muito boa. Dela foi, experimentou, ela assim, é de abacaxi, Thaís, como que tu não reconhece o sabor de um abacaxi? E aquilo ficou na minha cabeça, assim, como que eu não sabia que era de abacaxi? Então eu tenho essa questão com sabores, assim, eu preciso de sabores fortes, eu gosto de textura, eu sou chata com alguns alimentos, mas ao mesmo tempo eu não sei identificar sabores muito bem. Eu não sei linkar o sabor que eu tô sentindo com o alimento, o ingrediente. Eu tenho língua geográfica, que também é uma condição bem comum entre autistas. Eu tenho agonia de entrar em lago. Eu tenho aquela areia de lago, assim, impossível pra mim, eu detesto, não dá. Eu tenho ovários policísticos, que também é bem comum entre mulheres autistas, resistência à insulina. Eu tenho umas manias pra comer, né? Eu tenho alimentos que eu não como de jeito nenhum. Eu não como pêssego, kiwi eu só como se alguém já descascou pra mim, não deixou nada da casca. Eu fiquei 18 anos sem comer carne vermelha, né, carne de mamíferos em geral, eu parei quando eu tinha 12 e eu não sou ligada à carne até hoje, eu faço reposição de vitamina B12. Então, assim, é um monte de coisinhas assim que eu tenho em relação à comida. Posso ficar comendo a mesma coisa por um ano. Tanto que eu não sei cozinhar, né, como eu já falei, eu não sou boa com isso. Eu tenho algumas disfunções na cozinha. E o meu marido, que prepara a comida da semana aqui pra gente, ele me pergunta, Thaís, o que tu quer pra semana? Eu sempre falo, arroz e frango. Sempre. E ele, Thaís, tu tem que comer alguma coisa diferente essa semana, pelo amor de Deus. Tu tem que comer uma carne vermelha, já tá ficando fraca de novo. E eu disse, tá bom. Então, às vezes ele me força a comer algo diferente, mas se depender de mim, vai ser sempre arroz com frango e farofa. Eu coloco farofa em tudo pra ficar crocante.
Daí eu me obrigo também a comer salada e legumes por uma questão de saúde. E à noite eu gosto de comer bolacha com queijo e vinho. Mas acaba não mudando muito. Para encerrar a parte mais física, mais bio, mas já adentrando um pouquinho no próximo vídeo que vai ser o comportamental, eu sempre tive os steams, né? Eu sempre tive essa questão, principalmente com as mãos, de ficar mexendo o dedo ou o cabelo. Eu sempre usei muitos anéis. Hoje eu não estou usando muitos anéis, mas eu sempre tive na infância e adolescência assim, anéis em quase todos os dedos, então ficar mexendo nos anéis durante a aula, né? Muito nervosa durante a aula na escola. Então eu sempre tive meus steams enquanto eu estava na sala de aula. Quando tem papel do meu lado, estou aqui procurando papel. Quando eu estou com pessoas em restaurantes, bares e tem guardanapo do meu lado, eu pego o guardanapo ou qualquer papelzinho que está ao meu redor e eu fico mexendo no papel, enrolando o papel. Então eu enrolo, eu desenrolo. Depois que ele tá bem enroladinho, eu faço nozinhos e eu não paro de mexer no papel enquanto eu estou com as pessoas. Só uma psicóloga uma vez notou isso. Ela era casada com meu primo e a gente estava conversando e era difícil a gente se encontrar para jantar juntos. E durante uma janta, ela olhou eu fazendo isso, isso aí é ansiedade social. Eu levei um choque, assim, porque era como se alguém tivesse me desnudando, me deixando sem o meu disfarce na frente de todo mundo. Então eu fiquei muito tímida, muito envergonhada por alguém estar me colocando no foco naquele momento de algo que sim era uma ansiedade social, sim é um STEAM, né? E ela apontou aquilo e eu fiquei muito desconfortável, mas ela não fez por mal, obviamente, mas foi uma das coisas que daí eu comecei a pensar, eu tenho ansiedade social, eu tenho que lidar com isso. Só que não era ansiedade social apenas, né? Era autismo. E eu vou falar outras características, eu vou falar mais sobre o meu autismo, vou falar mais sobre a parte social do autismo, na minha experiência de vida, né? E talvez num terceiro vídeo eu vá falar mais sobre a questão do trabalho e talvez vai ficar para um quarto vídeo toda a questão de eu lidar com o diagnóstico, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau!